Fala aí galera do canal Cubo d'Água Aquarismo, tudo bem com vocês? Hoje a gente volta para aquela série falando sobre, e a gente vai estar falando sobre os reis e rainhas do aquarismo de água doce, que são as acarás discos. Segue o vídeo aí. Então galera, hoje a gente tem conhecido aí 3 espécies de acará disco, né? Na sua forma selvagem aí, que são as discos Sympsodon discos, que é a disco Haeckel, a Sympsodon aequifaciatus, que é a disco azul marrom, e a Sympsodon tarzul, que é conhecido como a disco verde. As acaradiscos, elas são territorialistas. Não quer dizer que elas são agressivas, tá, gente? Existe uma diferença entre ser territorialista, entre ser agressivo e ser carnívoro. As pessoas confundem as coisas. O fato de elas serem territorialistas significa que elas vão procurar ali dentro do aquário seus espaços. Geralmente isso acontece dentro do cardume das acarás discos e elas criam uma hierarquia ali. Então sempre vai ter uma ali que vai sempre se impor às outras. A questão da agressividade, quando um peixe é agressivo, ele é agressivo às vezes com a espécie dele mesmo, mas existem espécies que são agressivas com qualquer peixe. Então o tipo de peixe, por exemplo, que você tem que deixar sozinho. E peixe carnívoro. Um peixe carnívoro não necessariamente ele é agressivo. É lógico que ele pode se alimentar de outros peixes, ele geralmente na natureza se alimenta de outros peixes, mas não quer dizer que ele vai sair tentando comer todos os peixes do seu aquário. É lógico que você tem que alimentá-los, né? Com as rações respectivas. As acaradiscos, elas gostam de viver em cardumes. Então, o ideal é que você monte pelo menos um cardume com 5 ou mais peixes, tá? Sendo que o ideal é um aquário de pelo menos 200 litros para 5, 6 peixes. Porque a gente tem que considerar o tamanho que elas vão ficar quando adultas. A formação de casais na acaradisco é um pouco mais complicado porque elas são peixes monogâmicos e elas não têm diferença, né, de morfismo sexual, como a gente fala, né, diferença entre os sexos. A parte da agressividade das acarás discos, ela ocorre sim na época da reprodução. Ele é um ciclídeo, possui cuidado parental, então elas primeiro vão escolher um local ali, depois que formam o casal, elas vão escolher um local para a desova, e a partir desse momento elas começam a ficar mais agressivas com todos os outros peixes. Por quê? Elas procuram proteger aquele ambiente ali onde elas pretendem desovar. Depois que ocorre a desova, o macho vai lá, cobre os ovos, tá? E aí sim existe uma proteção maior ainda com os ovos e com os filhotes, porque os filhotes ficam ali depois que eclodem, né? Que eles se desprendem ali, eles ficam em volta dos pais consumindo o muco dos animais. É muito bonito, eles ficam ali se alimentando desse muco até conseguirem se desenvolver para caçar o seu próprio alimento. E aí essa agressividade se torna maior porque os pais querem proteger os seus filhotes. Isso aí tem que ter um certo cuidado em aquários comunitários, ou mesmo que não sejam aquários comunitários, seja só aquário de discos. O ideal é quando ocorre uma desova, você separar esse casal, assim que ocorre a desova, dos outros peixes com uma tela ali no aquário ou um vidro, porque esses outros animais chegando muito perto ali dos ovos, dos filhotes, os pais, além de se tornarem mais agressivos, poderem ferir os outros peixes, também geram um estresse muito grande nos pais. Aí você considera que já estão um tempo sem comer, produzindo muito muco para alimentar os filhotes, ainda tem esse estresse, então pode ser perigoso sim para os seus peixes, tá? Existem casos sim de haver uma grande agressividade de um disco com o outro e você precisar retirar ele do aquário. Pode acontecer sim, você tem que separar ali por algum motivo, mas acontece com todas as espécies, tá? Acontece com bandeiras. Eu já tive casos aí de amigo meu que teve que tirar
um Bandeira porque ele não se adaptou em nenhum outro dos outros animais que ele botou e ele agredia muito. Aproveitando falando sobre o Bandeira, eu ia falar um pouco mais pra frente, mas já vou falar a questão aí dos animais que podem viver com a cara disco. O disco vive bem, muito bem, com tetraneon, com os tetras em geral, com coridoras, é um peixe muito legal para você ter no aquário. Eu te aconselho a ter coridora em todos os seus aquários, porque é o peixe faxineiro ali, ele vai comer aquela ração que sobra no fundo, tá, gente? Lembrando que o coridora não come cocô, ele come o resto dos alimentos que caem, mas não só os restos, você também tem que colocar alimentos para que sobrem no fundo, para que ele coma. Vivem muito bem também, os discos vivem muito bem com octocintos, com ramirese, apistograma, pequenos ciclídeos, o acararréquio também é muito bonito. Eu vou tentar botar uma foto para vocês aí também, ajuda muito o disco, principalmente o disco selvagem na hora da alimentação. E aí, aproveitando esse gancho do disco selvagem, a gente tem que entender o seguinte, o disco selvagem coletado, ele vem de uma alimentação diferente. Geralmente é uma alimentação que ele caça na natureza ali. Folhas, frutos, microvermes, mosquitos, larvas de inseto, né? No geral. E a gente precisa fazer essa adaptação para que ele se alimente de ração. O ideal é que você tenha um fornecedor, uma loja. Hoje existe essa preocupação, geralmente das lojas mais sérias, e já te fornecer um animal que come ração. Você pode identificar isso geralmente quando você coloca a mão assim no seu aquário pro alto e os peixes já vêm, tá vendo? Você tá vendo a bandeira aqui, ó? Vem procurando. O disco faz a mesma coisa. Você bota a mão, ele já vem perto para se alimentar. Então você consegue perceber que esse animal, o disco selvagem, tá, gente? Ele já está preparado para receber ração. Porque não dá para você ficar oferecendo só alimentos vivos para ele, e também não é aconselhável, porque você não vai conseguir só com o alimento vivo dar a ele todos os nutrientes que ele precisa, porque na natureza ele não come só aquele alimento vivo específico, uma artêmia, uma dáfnia. Ele come vários tipos de alimentos vivos e também frutos, folhas. Então é importante você comprar esse animal já comendo ração. Chegue lá para o seu vendedor, olha, ele já está comendo, mostra aí se possível, bota um pouquinho de ração, você vai ver se ele vai lá, se ele vai comer, principalmente nos discos que são selvagens. Os discos de cativeiro, eles geralmente já vêm aí adaptados a essa alimentação. As acarás discos, diferente também do que muitas pessoas acreditam, é um peixe muito resistente, tá? É lógico, quando a gente fala dos acarás de cativeiro, ela tem uma resistência maior do que as acarás selvagens. Até porque essas acarás coletadas, as selvagens, a gente tem que entender todo o processo que elas tiveram até chegar ao seu aquário. Quando você tem uma loja séria que trabalha ali com o seu acará disco, geralmente eles recebem esse animal, eles deixam ele em quarentena ali, 30 dias, 40 dias. Aí, quando o animal está bem adaptado, eles colocam esse animal para venda. Mas nem todas as lojas fazem assim. Às vezes elas pegam esse animal já do aeroporto, já jogam no aquário ali para te vender. E a chance de você perder esse animal é grande, porque é um animal que vem numa vida selvagem, não está adaptado, não passou ali por uma quarentena. E aí acho que o problema maior com as pessoas na questão do disco é essa. Então, o ideal você vai comprar um disco, procura uma loja séria, que já trabalhe, que tenha alguém que consiga te dar essa informação, essa ajuda. Eu mesmo tenho acará disco aqui, há bastante tempo já. Tive sim no início perdas de acará disco. Algumas vezes acontece naturalmente, a gente não tem esse controle sobre a vida, né? Mas eu consegui estabilizar muito o meu aquário e ter esse sucesso na criação das discos. E eu vou estar dando essas dicas para você nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiro, a temperatura, certo? Temperatura é essencial para o seu disco. Ideal aí 28, 29 graus. Como aqui uma cidade de Petrópolis é mais fria, tem muita variação de temperatura, eu procuro manter em 28 graus, porque eu consigo que o meu termostato consiga fixar melhor essa temperatura. É mais difícil para eu conseguir manter essa temperatura, por exemplo, em 30 graus.
Por quê? Eu vou estar falando para vocês mais sobre termostato, mas a maioria deles, eles conseguem elevar até 5 graus da temperatura ambiente. Tá joia? Então imagina aqui que quando faz frio, aqui chega a 10 graus. Então como é que eu faço, né, para não ter essa variação tão alta? Então quanto mais alta eu manter a temperatura do meu aquário, quando eu tiver uma variação de temperatura ambiente, vai ser maior essa queda. Então eu percebi e eu parei de ter perdas no meu aquário quando eu mantive a 28 graus. No inverno, eu mantenho em 26, o que também é natural. O que não pode acontecer, gente, é ela tá a temperatura em 30 e daqui a 2, 3 horas está em 25. Aí você tem uma queda de temperatura muito alta. O disco é sensível a isso, sim. Todos os peixes são, tá? E por que isso? Causa muito estresse no peixe, um estresse fisiológico inclusive. E aí os parasitas que podem estar ali, geralmente estão, existe uma certa quantidade de parasitas nos peixes, eles se aproveitam, né, para atacar o seu peixe. Ele tá mais ali sem defesas, com a defesa fraca, aí às vezes ocorre a morte. Então, temperatura, a ideal é 28 graus, 29 graus, se você mora numa região quente, beleza, mantém 29, mantém 30. pH, o pH tem a caracela encontrada em pH 4.5, 4.8, mas a gente leva em média de 5 a 6.8. Então, por que essa média? Porque você possa ter acarás discos, por exemplo, de rios diferentes. Então a gente mantém 6.6, 6.8, né? Que a maioria vai aí de 4.8, 4.2, por exemplo, a 6.8. Então mantém 6.6, 6.8, se você tiver variações aí de espécies, né? O GH é uma água mole, mas não sem minerais, então é em torno de 5 a 6. Bom, uma coisa muito importante é a filtragem. Então o ideal é você ter uma excelente filtragem. Tenha uma excelente filtragem. Questão de mídias biológicas, tem o máximo de mídias que você puder, e para você ter uma água bem estabilizada. E aí o que acontece? Que muitas pessoas cometem um erro com acará disco. Eu montei esse aquário, um exemplo, tá? Montei esse aquário e deixei ciclando. Beleza, ciclou 30 dias, vou lá no normal, 30 dias. Eu pego e jogo 5 acará disco aqui dentro. O que vai acontecer? A acará disco, ela tem muito muco, ela gera muito muco na época de reprodução, mais ainda para alimentar os filhotes, né? E esse muco, o que acontece? Ele vai se soltando ali na água e ele é uma matéria orgânica. Além então do cocô, do resto de alimento, ele vai gerar mais matéria orgânica que vai rapidamente ali entrar em decomposição e gerar amônia. Aí você fala, Charles, mas eu já ciclei o meu aquário há 30 dias. Joia, só que você ciclou o seu aquário para ter X de amônia. Quando você adiciona peixe, essa quantidade de matéria orgânica aumenta muito rápido. E automaticamente a amônia também aumenta muito rápido. E as suas bactérias não vão conseguir consumir essa amônia, tá? E nem se multiplicar para consumir essa amônia e o nitrito que vai estar gerando. Então muita gente às vezes fala isso, eu montei um aquário, ciclei 30 dias, botei meus peixes, com uma semana morreu tudo. Por quê? Apesar de você ter um grande filtro, uma grande quantidade de mídia, o seu aquário não estava preparado para receber essa quantidade de matéria orgânica que ia gerar amônia. Então o que eu falo, você vai ciclar o seu aquário no modo normal ou com aceleradores biológicos, jogue ali bastante matéria orgânica. Você pode jogar um filezinho de peixe, você pode jogar a própria ração, vai com o aquário vazio, tá, gente? Você está ciclando ele. Vai jogando, deixa a amônia subir mesmo, dá pico de amônia. Você não tem peixe na água e você faz o teste. Você vai gerando bastante amônia ali. E o ideal, tá, gente? Você quer ter acará disco, eu aconselho, compra um teste de amônia e compra um teste de nitrito. Aí você vai medir a amônia está descendo, mas você vai perceber que o nitrito vai estar subindo. É natural, a amônia está se transformando em nitrito, aumenta a quantidade de nitrito, as bactérias, né, de nitrito vão começar a consumir e vão começar a se multiplicar. Quando a amônia e o nitrito estiverem zerando, vamos supor, você joga um filezinho de peixe ali dentro,
você percebe que essa amônia não oscila muito, que esse nitrito não oscila muito, seu filtro, suas mídias já estão bem colonizadas. Aí você vai, retira ali, se tiver algum resto de matéria orgânica, retira, e aí sim você pode introduzir esses animais. Por quê? O seu aquário ele já está bem colonizado para receber esses animais e essa matéria orgânica que eles vão estar gerando. Você vai ter que adicionar 5 discos, por exemplo, você vai adicionar ração, né, como eu falei para vocês. Então vai estar bem estabilizado. Isso é muito importante para o sucesso, você que quer ter a cara disco. Não se engane essa questão, você cicla, joga o acelerador biológico e joga o peixe lá, porque mesmo com acelerador biológico, gente, as bactérias elas têm um tempo de se multiplicar. E elas não levam menos de 10 dias para conseguir isso. E 10 dias é um tempo muito longo de geração de amônia para os seus peixes. Então você vai ter pico de amônia, você vai ter pico de nitrito e você vai perder os seus peixes. É uma dica legal aí que eu dou para vocês. Então, filtragem muito bem estabelecida, bem ciclada, você vai adicionar os peixes. Beleza. Os aceleradores biológicos, gente, tem ali, dependendo do fabricante, as instruções. Sigam as instruções direitinho deles ali para você fazer a aceleração. Mas o ideal é que você faça como eu estou te indicando. Além de colocar os aceleradores ali, tem um alimento e a bactéria, alimento e bactéria, adiciona um pouco mais de matéria orgânica para aumentar essa carga de amônia e desenvolver mais quantidade de bactérias ali no seu filtro, tá bom? As acrais disco gostam de troncos, tá? Você pode pôr tronco, pode pôr rocha, pode pôr plantas. A questão substrato fino, porque elas também, a ração que cai no fundo, ela às vezes sopra essa ração, a ração flutua, elas vão e comem. Então se você bota um substrato de pedras, por exemplo, de rio, aquelas pedrinhas grandes, as rações vão cair ali e vai ficar difícil para as acarás conseguirem consumir. E mesmo se você tiver, por exemplo, coridoras, outro peixe, elas às vezes entram ali no meio das pedras, nem elas conseguem consumir. Então essa ração vai ficar ali, vai fazer o quê? Vai decompor, gerar amônia. E eu vou falar para vocês peixes que eu gosto, eu até tenho aqui no meu aquário, mas você tem que ter um certo cuidado. Se você é iniciante, te aconselho a não ter. Algaítar, que é um comedor de algas muito bom, mas você tem que ter certeza que ele está bem alimentado, tá? Isso também serve para os cascudos, junto com as acarás discos, tá, gente? Porque como elas produzem muito muco, esse muco é atrativo. Se você não alimenta bem o seu algaíter ou o seu cascudo, o que vai fazer? Ele não é um peixe agressivo naturalmente, mas se ele está com fome, ele percebe aquele muco, ele é alimento, ele vai se grudar na acará e ele vai sugar esse muco. E ao fazer isso, ele vai gerar feridas no seu peixe. E pode levar seu peixe à morte sim, porque você gerou uma ferida, fica aberto ali para o quê? Para patógenos, né? E aí acaba seu peixe ficando ferido e morrendo. Então, se você quiser ter acaradisco com cascudo, com comedores de algas como algaíter, você tem que ter certeza de que você alimenta muito bem os seus peixes. Entendeu o que eu disse? Como a acaradisco ela não gosta de uma luz tão forte, também não combina muito você ter um aquário plantado com acaradisco. Tá? Lembrando, gente, aquário plantado é diferente de aquário com plantas. Então, uma dica que eu dou para vocês também, elas gostam de uma iluminação mais suave, não tão forte. Uma outra questão que acontece com a acaradisco é a questão de doenças. Muitas pessoas falam, é um peixe que adoece muito. Vamos lá, a acaradisco produz muito muco, como eu disse para vocês. Muitos parasitas, né, eles se escondem atrás desse muco. E às vezes você utilizando medicamentos, eles conseguem, como estão muito protegidos ali pelo muco, eles conseguem sobreviver aos tratamentos. Então, às vezes, algumas acarás, quando elas também não são bem tratadas, elas costumam ter uma carga parasitária grande. Como é que a gente pode fazer para se prevenir dessas doenças? Bom, uma das doenças que as acarás mais têm, principalmente as selvagens, são vermes. O verme você tem tratamentos aí para vermes, certo? Mas eu, por exemplo, dou ração à base de garlicina, à base, né, de alho. Por exemplo, eu gosto muito dessa aqui, da Garlic, da Poitara. Não ganho nada para fazer propaganda para Poitara,
mas é uma ração que eu passei a dar para os meus animais, todos os meus peixes eu dou, e eu percebi que a saúde dos animais, dos discos principalmente, já que a gente está falando deles, ficou muito boa. E eu não percebo assim excesso de vermes, eu nem percebo vermes nos meus peixes, tá? Então é uma ração que eu indico para você, a Garlic. Não é uma ração cara, é a Black Garlic. Tem outras marcas, tem da Tropical, tem da Alcon. Acho que todas as marcas hoje já fabricam ração à base de alho, né, da garlicina. Então eu te indico bastante você também estar introduzindo essa ração para as suas acarás disc, que vai ajudar muito elas na parte imunológica delas, porque também, além dos vermes, também ajuda a combater muitas bactérias. Uma outra doença que atrapalha muito são a odinose e o ictio. Mas essas doenças de protozoários, que garram nas guelras, né? Geralmente elas ocorrem mais com temperaturas baixas, por causa do ciclo de vida deles. Geralmente os parasitas eles ficam presos nos animais e depois eles se soltam para ir reproduzir geralmente no substrato, por exemplo, como é o caso dos protozoários. E uma temperatura acima de 28 graus, como 28 graus, 29, geralmente é fatal para eles, eles morrem nessas temperaturas. Então, se você também não tem essa oscilação de temperatura, essa carga parasitária fica baixa. Então, seu peixe consegue sim combater e ir aos pouquinhos aí eliminando esses parasitas. Bom, vamos falar aí para vocês a ficha técnica. A temperatura de 26 a 31 graus. O pH de 5 a 6,8. O GH de 5 a 6. O tamanho do acaradisco geralmente varia de 13 a 15 centímetros, mas pode chegar a 25 centímetros ou mais em condições boas. O dimorfismo sexual é pouco evidente na espécie. O tempo de vida do acaradisco é em média 15 anos, mas pode chegar a viver mais, 18, 20 anos, nas condições bem legais para ele. Alimentação onívora, se alimentando de ração, pequenos crustáceos, peixes, insetos, larvas, folhas e frutos. O temperamento é pacífico, um peixe que vive bem também em aquários comunitários. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês da Acaradisco. Se você ficou com alguma dúvida aí, deixa seu comentário, quiser alguma dica. Se você discordou também, deixa seu comentário aí. Peço para você, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, ativa o sininho, tá? Se inscreve no canal aí, ativa o sininho, dá essa força pra gente que ajuda a gente a gerar conteúdo. O like de vocês não custa nada e pra gente é muito importante, ajuda o YouTube a reconhecer que o nosso trabalho, o nosso conteúdo é relevante para as pessoas. No mais, agradeço a vocês aí, deixo aquele abraço e até o próximo vídeo.